Não sei se você se lembra, mas essa temporada do podcast começou com um tema, que era coragem. E eu não sinto que existe melhor tema para encerrar essa temporada do que a coragem. Seja muito bem-vindo ao Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora, criadora de conteúdo, mentora de mulheres e um ser humano em constante conexão com a coragem. A gente falou aqui sobre a coragem de errar, a coragem de ser a gente mesma, a coragem de ser vulnerável. A gente falou sobre a coragem para agir, sobre tantas formas de se sentir corajosa, que para encerrar essa temporada, hein, gente, quero deixar bem claro que em janeiro estamos de volta. É que, obviamente, assim como vocês, eu também preciso de uma pausinha. E eu quero muito que vocês se joguem de corpo, alma e presença nesse final de ano, nas festas, nessa conexão com quem quer que seja, com a família, consigo mesmas, com companheiro, companheira, amigos, enfim. Pausem um pouco receber tantos conteúdos, pausem um pouco pensar nas coisas e na vida e se permitam abrir espaços para receber e contemplar esse final de ano. Eu vou fazer isso por mim. E nada mais justo que eu dê uma pausa para te incentivar a fazer isso por você também. Eu sinto que a coragem, ela é um tema tão precioso para o ser humano porque absolutamente tudo que a gente vai fazer nessa vida exige coragem. Às vezes, para levantar da cama, você precisa de coragem. Às vezes, para trabalhar, para começar um novo estudo, para ser mãe, para casar, para abrir um negócio, para tudo, 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 absolutamente tudo que você for fazer na vida vai pedir de você coragem. Para estar vivo, é preciso ter coragem. E a coragem, todo mundo fala, né, é agir com o coração, mas eu gosto muito e reforço aqui que a coragem é agir apesar de. A coragem é fazer o que precisa ser feito, apesar de todo o medo que você sinta de que talvez aquilo vá dar errado. A coragem é um ato de fé, porque a fé a gente não questiona. Por mais que a gente fale que absolutamente ninguém que conquistou tudo aquilo que você hoje olha e vê a pessoa conquistando, pessoas que você admira, que estão em lugares que você admira, por mais que eu te fale que aquela pessoa sentiu e sente medo, eu sei que você duvida. Eu sei que você acredita que não é possível. Por quê? Recentemente, nessa temporada, no segundo vídeo dessa temporada, eu viralizei com um pequeno corte do conteúdo onde eu falava que as pessoas autênticas, elas precisam sustentar o fato de que elas vão desagradar o outro. Elas precisam sustentar os efeitos colaterais de ser exatamente quem elas são. Esse conteúdo viralizou e chegou em muitas pessoas, pessoas que eu admiro e, obviamente, pessoas que discordaram daquilo que eu falei. E algumas discordâncias vieram do campo do então essa pessoa não é autêntica. Se ela está sustentando desconfortos, ela não é autêntica o suficiente, porque duvido que uma pessoa autêntica se sinta desconfortável em ser ela mesma. E muitas pessoas que curtiram e compartilharam esse vídeo são pessoas famosas. E são pessoas que provavelmente as outras olham e falam: Uau, essa pessoa é muito autêntica e ela se banca. Uma delas, por exemplo, foi a Marina Sena, que é uma cantora que eu gosto e que compartilhou nos stories dela. E a Marina Sena, ela é muito irreverente e ela aguenta muitas críticas. E ela é muito ousada. Então você olha ela no palco e você fala: Meu Deus, essa mulher não sente um frio na barriga, ela não sente medo de nada. Ela é super corajosa, ela é ousada, ela tá lá na frente e ela tá desafiando, né, enfim, o status quo. E você olha pra você e fala: Nossa, eu nunca vou ser capaz de fazer o que ela faz. Eu nunca vou ter a coragem dela. E aí, quando você vê que essa pessoa compartilhou meu conteúdo, você percebe que ela sente o mesmo medo que você. Porque ela está sustentando o fato de que ela está desagradando muitas pessoas, ela recebe muitas críticas. Todo mundo, absolutamente todas as pessoas que escolherem ser quem são,
que escolherem fazer da vida delas uma jornada deliciosa de encontros e expressão autêntica, você pode ter certeza que o medo anda lado a lado com ela. O que eu queria para encerrar essa temporada é que você não levasse os medos com você para o próximo ano. E eu não acredito muito na ordem do tempo, assim, eu acho que é tudo uma invenção nossa, mas ao mesmo tempo, já que foi uma invenção nossa e que a gente ritualiza, que você ritualize dessa maneira, deixar para trás, deixar para os ciclos que se foram a inércia. Entenda de uma vez por todas que você vai continuar sentindo medo e que o medo só diminui de tamanho a partir do momento que você faz alguma coisa contrária ao que ele está te dizendo. Eu crio conteúdos aqui, tanto no Spotify, quanto no YouTube, no Instagram, no Substack, e a cada enviar que eu aperto, eu sinto muito medo. Eu sinto medo de desagradar, eu sinto medo de me ofenderem, como já me ofenderam. Eu sinto medo de ser cancelada. Eu sinto medo de passar uma mensagem completamente equivocada àquilo que eu sou. Eu sinto medo de ser mal interpretada. Eu sinto medo daquilo não me render nada, de ser um grande fracasso, de ninguém ouvir, de ninguém ler, de ninguém compartilhar. Eu sinto todos esses medos. Eu sinto medo de não vender a minha mentoria. Eu sinto medo de não conseguir viver daquilo que eu crio, que sendo que foi isso que me sustentou nos últimos 4 anos. Mas eu sinto medo. Mês a mês eu sinto medo de repente ninguém mais se interessar pela minha mentoria, ou de ninguém mais se interessar por ouvir o que eu tenho a dizer, ou de ninguém se interessar em participar das minhas vivências, ou de perder todos os meus amigos, ou de perder as pessoas que me admiram, ou de perder o meu companheiro, ou de perder as pessoas à minha volta. Eu sinto medo de ficar sozinha, eu sinto medo de ser esquecida, eu sinto medo de perder tudo. Eu tenho muito medo de perder tudo. De perder tudo que eu conquistei, de ficar sem nada. E todas as vezes que eu sinto todos esses medos, eu trago para mim mesma exemplos da minha própria trajetória. Então, quando eu sinto dentro de mim o medo de que ano que vem eu não consiga viver do meu servir, eu digo para mim mesma, faz 4 anos que você vive daquilo que você cria. Por que ano que vem seria diferente? Eu tenho ali uma prova de que aquilo é possível. E caso você não tenha, às vezes que eu tenho medo, por exemplo, de perder tudo, que eu falo, nossa, eu vou perder tudo, eu não vou nunca mais vender nada e eu vou perder tudo que eu conquistei. Eu lembro de todas as habilidades que eu tenho e de como eu posso me sustentar, como eu posso sobreviver. Além de, no meu caso, eu ter família, eu posso voltar, eu tenho para quem voltar. Mas se eu não tivesse, tá? Vamos supor que, ok, não tem nem para quem voltar. Eu já fui garçonete, eu falo inglês, eu dou um jeito. Eu posso ser garçonete, eu posso limpar a casa, eu sei limpar a casa, eu posso cuidar de criança, eu posso trabalhar como secretária, eu já trabalhei como secretária, eu já trabalhei como recepcionista, até panfletar na rua eu fiz quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu posso fazer novamente, por que não? Eu lembro da minha própria trajetória, as coisas que eu já fiz para chegar até aqui. E eu dei conta lá, com 20 e tantos anos, num calor do caramba no Rio de Janeiro, de calça jeans, no calor do meio-dia, entregando panfleto para os carros, no meio do sinal, com as pessoas fechando o vidro na minha cara, para ganhar, enfim, pouco dinheiro. Eu fiz isso. Eu fiz isso. O que me impede de fazer novamente, se eu precisar? Nada. O que me impede de aprender outra coisa nova, se eu precisar? Quando eu olho para mim e eu vejo que eu me trouxe sã e salva até agora, nos meus 33 anos, por que que eu acho que eu não vou me levar adiante sã e salva? É aqui que mora o antídoto para o seu medo, quando você responde para ele com a realidade dos fatos. Então, você está indo para um outro ano. O que você realmente está levando para o outro ano? O que você realmente precisa melhorar? O que você conquistou? Será que não é hora de você parar e celebrar o que você conquistou nesse final de ano? Do micro ao macro. Pode ser a panela que você conseguiu comprar que você queria muito para sua casa. Pode ser
uma mudança de país, pode ser um relacionamento, pode ser conseguir cortar o cabelo com aquela cabeleireira que você queria muito, pode ser tanta coisa. O que que você conquistou esse ano que já foi um grande sonho na sua vida? É importante que você olhe para aquilo que você conquistou, para que você saiba que você tem o que você precisa para superar todos os seus medos. Tem uma coisa que é importante também que eu te fale: mulheres criativas que me ouvem, mulheres que têm vontades e desejos, mulheres que precisam expressar a sua potência criativa e colocar no mundo aquilo que elas criam, que elas pensam, que elas desejam compartilhar, mas parece que elas impedem isso de acontecer. A gente não tem como impedir a vida de nos atravessar. Viver é inevitável. Vamos supor que você estiver agora gestando uma criança. Chega um momento que essa criança precisa nascer. Essa criança vai fazer de tudo para nascer. E se você fechar as pernas, fechar a mão na sua barriga, impedir essa criança de vir ao mundo, o que vai acontecer com você e com ela? É a mesma coisa que acontece quando você impede os seus projetos, as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos de virem ao mundo. Tanto eles sufocam, quanto um pedacinho de você também. Porque vocês são a mesma coisa. E quanto mais você deixa de viver a sua verdade, quanto mais você deixa de colocar no mundo aquilo que você acredita, mais um pedaço de você apaga. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres que desejam colocar seus projetos no mundo, colocar sua voz no mundo, parir criações, porque eu sinto que a gente foi tão impedida disso durante muito tempo. Alguns trabalhos que são tão fortes para o feminino foram vistos por tanto tempo como supérfluos, como algo que não leva ninguém a nada. Trabalhos como a arte, como o artesanato, que para mim também é uma forma de arte, foram tão vistas como qualquer coisa, como supérfluo, que eu sinto muito prazer em trabalhar com mulheres que desejam dar voz a esses servires. Eu sinto que eu estou contribuindo para que mais mulheres vivam uma vida desejante, para que menos mulheres apaguem a sua história e a sua voz, para que sejamos menos silenciadas. E este podcast, esse videocast, a minha newsletter, os meus conteúdos fazem parte desse trabalho. Quando eu falo de coragem para agir, quando eu falo de desejo, eu falo para despertar em você uma pulsão de vida, para que você entenda que você não está aqui ao acaso e que o mundo à sua volta pode ser um grande caos e que o lugar de onde você veio pode não ter sido o mais nutridor, mas você está aqui e está viva, e isso é um acontecimento. Isso é muita coisa. E que história você veio contar? Eu gosto muito de fazer um paralelo com o teatro e imaginar que nós somos essa personagem agora. Tem uma coisa engraçada que eu sigo algumas celebridades nas redes sociais, não sei se você segue, mas das que eu mais gosto de acompanhar, uma é a Viola Davis, que vocês sabem que é a musa da minha vida, e no Instagram ela parece uma tia do WhatsApp e eu acho isso fantástico, porque ela compartilha memes, ela compartilha vídeos emocionantes, ela é maravilhosa, eu adoro acompanhar o Instagram dela, eu morro de rir e me emociono muitas vezes com as coisas que ela compartilha. E o outro é o Jim Carrey. O Jim Carrey, eu gosto dele desde criança. Meus pais se irritavam um pouco, porque eles nunca gostaram muito do Jim Carrey, achavam ele muito caricato, mas eu era muito apaixonada por ele quando era criança, eu amava todos os filmes. O único filme que eu não gostei, os únicos, vai, que eu não gostei foi Eu Mesmo e Irene, que eu achei meio chato, na época, faz muito tempo que eu assisti, então eu não lembro, e o Debi Lloyd, que eu não lembro, que eu não gostei muito, mas os outros eu adorava quando eu era criança, e eu amava ele, eu achava ele fantástico. E sempre gostei, na vida adulta também, porque daí fui assistir os filmes dramáticos, né? O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembrança, descobri o grande ator que ele é, assisti o documentário Jim e Andy, que eu recomendo muito, que está na Netflix. E ali
eu me identifiquei muito com ele e eu passei a segui-lo no Instagram. E ele fala muito sobre nós não somos nós, né? Você não é você. E as pessoas acham que ele tá maluco por falar isso. E teve uma entrevista que ele falou alguma coisa do tipo: eu vivi essa vida como Jim Carrey. Eu não lembro como ele começa falando, mas ele fala: eu tive muita sorte de pegar esse papel, que foi o Jim Carrey. Porque ele acredita que nós estamos performando personagens na nossa existência. E eu não acho que ele tá errado. Porque nós somos, pra mim, a meu ver, dentro da minha fé, um fragmento de um todo. Nós, em essência, a nossa alma, nós não temos contornos, nós não temos um corpo, nós não temos um gênero, nós não temos nada do que a gente vê no espelho. Nós somos uma luz, nós somos um fragmento de algo muito, muito, muito maior. Eu realmente acredito nisso. A nossa alma, ela não tem forma, ela não tem cor. Tem uma música maravilhosa, inclusive, que chama Alma Não Tem Cor. Agora, nesta vida, nós viemos com um receptáculo para essa alma e cada um de nós veio com um determinado receptáculo, com determinada altura, determinada cor, determinada história de vida, determinadas habilidades, dons, talentos, vontades, desejos, falhas, frustrações. A gente veio contar uma história. Eu vim nessa existência contar a história da Inara. E eu sinto que eu vivo para descobrir como contar essa história da melhor forma. Como tirar o melhor dessa personagem? Como guiá-la para superar os obstáculos da mente dela? Como guiá-la para se tornar mais alinhada com a alma, mais alinhada com o próprio propósito, com os desejos que desvendam esse propósito? Eu sinto que essa é a missão, esse é o trabalho. Quando eu falo de autoliderança, é isso que eu estou dizendo. Como é que você conduz melhor essa personagem? Como é que você, atriz, conduz melhor essa história, conta melhor essa história? Como que você faz jus a essa personagem que te deram? E tem uma coisa no teatro que é não existe papel pequeno, né? Que as pessoas falam. Existem atores que ganharam premiações com uma única aparição de 5 minutos, que nem eram protagonistas. E a gente tende a achar que tem que ser o protagonista, né, do mundo, não da nossa própria história. A gente tem que ser a protagonista do mundo. E a gente tem que ser a protagonista do nosso próprio ponto de vista. E mais do que a protagonista, eu sinto que a gente tem que ser a diretora, a figurinista, a roteirista, enfim, toda a equipe que vai conduzir essa personagem para essa existência. Claro que a gente pode confiar numa energia maior, talvez o roteiro não seja nosso, talvez, mas a direção eu acredito que seja. A direção de fotografia, a direção de imagem, a direção. A escalar o elenco que vai estar com a gente ao longo dessa jornada, eu acho que tá nas nossas mãos. A gente recebe uma história e a gente precisa fazer o melhor dela. E aí que o medo não cabe, porque se eu hesitar em entrar em cena, se eu permanecer na coxia, não existe história, não existe peça, não existe espetáculo. E se você está aí na coxia da vida, se escondendo de si, não existe espetáculo. E imagina o quanto as pessoas podem se emocionar, se inspirar, mudar assistindo a sua história. E é claro que talvez algumas pessoas joguem alguns tomates, algumas pessoas saiam xingando, que algumas pessoas te façam uma crítica terrível. Essas pessoas sempre vão existir. Mas eu me lembro que quando eu estava em cartaz no teatro, a gente estava já há um tempo e a gente estava numa crise de plateia que as pessoas não iam e tinha pouca gente assistindo. Mas eu lembro de um menino específico que foi super jovem, e que no final a gente abriu para debate, para conversar, e ele chorou muito, falando o quanto aquela peça significava para ele, o quanto ele tinha se curado de algumas coisas ali, o quanto aquilo tinha mexido muito com ele. Foi muito emocionante para todos nós. Ali a gente viu que não interessa que tinha, sei lá, 10 pessoas na plateia. Aquela pessoa saiu transformada, aquele menino talvez tenha mudado o rumo da vida dele porque assistiu aquela peça. Assim como você. Talvez algumas pessoas que cruzem o seu caminho vão mudar toda a vida delas
por conta de uma coisa que você disse, ou simplesmente pelo fato de você ter aparecido. Vamos supor que você nem esteja vendo, mas o fato de você ter saído de casa, ido a um restaurante, uma pessoa te viu entrar no restaurante, ela olhou pra você e falou: Nossa, essa pessoa me dá uma sensação assim, assim, assim. E ela nunca mais vai esquecer aquela imagem fez ela fazer outra coisa. Sabe? A gente tá interligado, nós estamos muito conectados. O que uma pessoa faz reverbera no outro. A gente não está sozinho, a gente está causando efeitos colaterais o tempo inteiro. E eles podem ser positivos, eles podem ser negativos. A gente não tem como evitar os efeitos colaterais da nossa existência. A gente tem como aprender a lidar com eles, a sustentá-los, mas evitá-los, não. A menos que a gente se esconda da vida. E aí quem vai ter que lidar com os efeitos colaterais todos é você, sozinha. E talvez esse fardo seja pesado demais para você carregar. Talvez se você colocar a sua existência no mundo, você tenha companhia na jornada. Eu te garanto, na verdade, não é um talvez, é uma realidade. Porque eu escolho todos os dias me colocar na vida, eu tenho à minha volta pessoas que confiam no meu trabalho, pessoas que confiam em mim enquanto pessoa, pessoas que me amam. Tem pessoas que não gostam muito também, que não vão muito com a minha cara, que me acham. Tem, mas não estou aqui para agradar todo mundo. Não estou aqui para agradar, ponto. Estou aqui para existir da melhor forma possível. E isso exige coragem. E o que é coragem? É agir apesar de. Eu gostaria que você escrevesse isso. Apesar de faz parte de um texto de Clarice Lispector. Eu peguei essa palavrinha porque é apesar de ponto, ponto final. E desde que eu li esse texto, o apesar de ficou gravado na minha alma. E eu sempre lembro dele. E eu me apropriei dele para te dizer: coragem é agir apesar de. Eu gostaria que você escrevesse essa frase, se você ainda está com medo de colocar a sua existência no mundo. Escreva essa frase, coloque no seu mapa dos sonhos, coloque no seu vision board, coloque onde você veja todos os dias. Coragem é agir apesar de. E aí todas as vezes que você tiver com medo, você vai para frente dessa frase e você se lembra que você não vai conseguir esperar ter coragem para começar a fazer o que precisa ser feito. Você vai ter que agir apesar de. Isso é coragem. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição algumas newsletters que eu escrevi sobre medo e coragem, que eu acho que pode servir como material complementar para você. Eu sinto que a gente precisa parar de se iludir, de achar que um dia tudo vai se encaixar. E aí, depois que tudo se encaixar, eu consigo dar um passo. Mas lembre também, o que eu faço no ensaio, eu faço na estreia. Não existe botãozinho, a não ser para ligar a luz, que você aperte e do nada você se torna outra pessoa, de repente super corajosa. Tem gente que me acompanha aqui na internet já tem anos e me falam sobre a evolução, sobre como a comunicação evoluiu, sobre como eu amadureci. E tudo isso só foi possível porque eu dei o primeiro passo lá atrás, porque mesmo sem saber direito, mesmo insegura e sem ter nenhuma certeza, eu me joguei. E todas as histórias de todas as pessoas que você admira começam assim, com a pessoa não tendo certeza de tudo, mas se jogando. Se todas as histórias das pessoas que você admira começam assim, por que que a sua deveria começar diferente? Se todas as pessoas começam na incerteza e vão construindo o seu caminho no caminho, por que que a sua história deveria começar diferente? O que te faz ser tão especial que para você a vida precisa estender um tapete vermelho até o seu sonho? No fundo, a gente ainda tá buscando a fada madrinha que vem transformar o nosso trapo num vestido belíssimo, o rato num cavalo, a abóbora numa carruagem e que vai nos levar para o lugar certo na hora certa para encontrar o futuro dos nossos sonhos. E por mais que todo mundo te fale que não existe isso, enquanto você não acreditar de fato dentro de você de que isso não existe, você vai continuar buscando a fada madrinha. Sendo que
A única fada madrinha que realmente existe é a sua liderança interna, é a sua intuição, é a sua conexão consigo mesma. E eu já repeti e repito várias vezes, se for possível, a gente não constrói essa conexão com a gente mesma simplesmente lendo Mulheres que Correm com os Lobos, ouvindo o Vida Desejante e achando que o conhecimento entrou por osmose. Você constrói relação com você mesma quando você ousa se relacionar consigo mesma. E se relacionar consigo mesma é estar consigo mesma em presença, se ouvindo, ouvindo as reclamações, ouvindo as inseguranças, conversando com você, trocando com você, escrevendo o que você sente, lendo de novo para tentar entender o que foi que você quis dizer. Você precisa estar interessada nas suas questões, interessada nas suas dores, nas suas frustrações, nos seus desejos, nas suas vontades. Enquanto você não se interessa por si mesma, como você se interessa pela história de outras pessoas, dificilmente você vai ter o que essas pessoas que você admira têm. E eu não tô dizendo aqui de coisa material, não, tô dizendo dessa coragem de se colocar no mundo. Enquanto você achar que a sua história é menos interessante, que a sua vida é menos interessante, que a sua casa é menos interessante, e deixar tudo isso de lado, percebe que não tem como você construir nada porque você só tem a si mesma. Essa é a sua vida. E se ela não te interessa, ela não vai interessar a mais ninguém. E mesmo que ela interesse a outra pessoa não vai conseguir fazer com que você viva a sua vida ao máximo. Tá com você. Essa é a coisa mais desafiadora e libertadora que você pode ouvir. Tá com você. Esta vida foi dada a você. Inclusive, tem uma coisa muito importante que eu já falei, acho que em outros conteúdos eu quero repetir. Uma vez uma amiga me explicou isso. Às vezes a gente quer compensar os nossos pais, né? Retribuir aos nossos pais aquilo que eles fizeram pra gente, quem tem pais presentes e legais, enfim. E você se sente quase em dívida. Só que é muito injusto que você se sinta assim, porque o que eles te deram foi a vida. E não existe nada maior do que a vida. Não tem como você retribuir a vida, percebe? A melhor maneira de você retribuir quem lhe deu a vida é gostando do presente, é usufruindo desse presente, é fazendo um bom uso desse presente, é vivendo ao máximo. E mesmo que você não venha de uma origem onde você se sente bem, pensa que você está aqui. Pensa no divino, pensa no universo, pensa em Deus. A sua existência lhe foi dada. A melhor maneira de você ser grata a isso é vivendo ao máximo. É tendo coragem de vivê-la. Porque viver exige coragem. E viver é inevitável. Eu tô muito feliz com essa temporada. Eu tô muito feliz com o quanto ela reverberou em vocês. Eu quero muito saber a opinião de vocês, as ideias de vocês aqui nos comentários. Eu vou insistir para que vocês deixem comentários, para que vocês deixem um like, para vocês se inscrevam, tanto no YouTube quanto no podcast, onde quer que vocês estejam consumindo esse conteúdo. É muito importante para mim, é muito importante para que esse conteúdo cresça. Compartilhem esse podcast com as pessoas que você sente que vão se sentir contempladas em sentar à mesa com a gente. Quero dizer que foi uma honra muito grande ter a sua companhia durante essa temporada, ou ter feito companhia para você na academia, no café, no trabalho, onde quer que seja, durante essa temporada. A gente volta em janeiro com mais conteúdo. E se você tiver, inclusive, sugestões de temas que você queira me trazer, comenta, deixa nos comentários. Ah, ainda gostaria de que você falasse mais sobre isso. Gostaria que você voltasse com os vlogs. Quem lembra dos vlogs? Se você ainda não acompanhava, tem vlogs no canal, tem aulas no canal. O canal tá recheado de conteúdo, inclusive, que você pode consumir. Mas me traga sua sugestão, me traga seu ponto de vista. E se esse conteúdo te fez sentir, se esse conteúdo te deu coragem para seguir, para agir, me deixa saber. Vou ficar muito, muito, muito feliz. Um bom final de ano para você, um felicíssimo Natal. Se você não é cristã, um felicíssimo feriado. Aproveite, relaxe. Se você for passar com a família,
que seja doce, que seja gostoso. Se você for passar sozinha, que seja doce, que seja gostoso. Com amigos, que seja doce, que seja gostoso. Uma feliz virada de ano. Que você ritualize e deixe para trás o que não te pertence e entre no próximo ciclo renovada, carregando só o necessário e aberta para receber os atravessamentos que a vida lhe trará no próximo ciclo. Nos vemos em breve. Um beijo e até já!